capítulo 19, versículo 1 a 8. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Abre o seu coração em nome de Jesus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ficar na tua casa, Zaqueu. E apresentando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadriplicado. Amém. Quem eu não dei bom dia aí, bom dia novamente, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Sem crença, sem ritual, sem burocracia, somente Ele, sem nenhuma interferência. Somente Jesus. Coloque toda a sua expectativa para Jesus agora. Porque eu não sei o que você precisa, eu não sei o que te traz até aqui. Eu espero que não seja para ver a cara do jumento aqui. Mas eu sei que você precisa de algo, eu sei que você quer algo, eu sei que muitos aqui já entenderam que isso daqui não é um lugar de hospital, isso aqui é um lugar de morada, é um estilo de vida que nós estamos procurando ter todos os dias, que é este relacionamento com Jesus. Se isso aqui fosse um hospital, você seria curado e você sairia fora. Você receberia um emprego e saia fora. Você receberia uma restauração no casamento e você sairia fora. Alguém seria tirado da enfermidade no hospital e você sairia fora. Cuidado com a mentalidade de hospital. Porque talvez te ensinaram isso. Que lugares onde a palavra de Deus está sendo falada seja lugar de hospital e não é. É lugar de morada, lugar de habitação. Então, e essa morada é Cristo em nós, tá? Gente, Espírito Santo, usa minha boca aqui, Pai. Essa aqui é a história de um homem chamado Zaqueu. E antes de entrar direto na história desse homem, é muito incrível o detalhe da Bíblia, os detalhes da Bíblia. Voltou. Travou aí? Oh, Jesus. Travou aí? Tá ok? Você entrou aí, Bru? Voltou? Travou aqui pra mim. Alô? Tá ok, beleza. Boa tarde. E os detalhes da Bíblia é muito incrível porque na primeira linha já dessa história, antes de entrar na história de Zaqueu e do resgate que vai ser feito na história de Zaqueu, eu queria que você se colocasse no lugar de Zaqueu. Eu queria que você se colocasse no lugar de Zaqueu, tá? Mas o que aconteceu? A Bíblia diz, e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando em Jericó. Não é por acaso que o que vai acontecer aqui com o Zaqueu seja na cidade de Jericó. Aí você vai falar assim, o que é Jericó? Jericó o quê, Bus? O que é isso? Então, aí é o momento que a gente estuda, fé se aprende. Quando a gente estuda a história, Jericó, você joga só usar a internet, o tio Google. Jericó foi uma cidade onde era fortalecida por muralhas, onde na conquista da terra prometida do povo de Israel, Deus, de uma forma milagrosa, fez cair toda a muralha de Jericó. Toda a muralha, toda a barreira. Era uma cidade que precisava ser invadida para ser conquistada pelo povo de Israel. E Deus chamou Josué e falou assim, somente dê 7 voltas em volta de Jericó. E no último dia dê mais 7 voltas.
Quem vai fazer sou eu, não é vocês. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer saber o como de Deus, e o como de Deus muitas vezes é improvável, e muitas vezes a gente vai estar fazendo e nem percebendo. O como de Deus era apenas dê 7 voltas. Muitas vezes a cura que você está precisando, o resgate que você está precisando, é apenas a sua intimidade com Jesus, e isso é tudo. O problema é que a gente acha que a gente tem que lutar contra o problema. Vê se vocês entendem isso. Então, por exemplo, meu último vício, os vícios que eu tinha, eu lutava contra eles. Quando eu entendi que a solução estava na palavra, quando estava em conhecer Jesus, é um caminho racionalmente totalmente oposto. Por isso que ele fala arrependimento, que significa uma volta de 180 graus. É um caminho oposto. Você está lutando aí contra o seu casamento, né? Batendo de frente para você resolver o seu casamento, para você resolver um monte de coisa da sua vida, sendo que Jesus está de braços abertos te chamando, só cola em mim, porque quando você cola em mim, eu vou fazer, eu quero ver você vendo eu fazer. Porque Jesus, ele se apresenta para nós. Ele tem total interesse nisso, desde que a gente vá buscar. E Jericó é uma cidade de muralha, e Jesus estava passando por essa cidade, já tinha caído essa cidade há muitos anos, mas nesta cidade Jesus ia passar, como a Bíblia diz, ele ia passando, e ele iria quebrar barreiras espirituais e emocionais na vida de Zaqueu. Assim como no dia de hoje, que dia que é hoje? Dia 16 de janeiro, Jesus está passando, ele continua passando, sem religiosidade, sem crença. A Bíblia não diz nada sobre isso. Ele está passando, e nesse exato momento, ele já está quebrando barreiras espirituais e emocionais em nome de Jesus. Jesus continua passando. E nesse momento aqui, Jesus estava passando em Jericó. E lá em Jericó existia um homem chamado Zaqueu. Jericó é um lugar de quebra de muralha. Seja ela qual for na sua vida, qualquer dificuldade, não importa. Jesus quebra ela e reconstrói o que precisa reconstruir. Muitas vezes, Jesus vai desconstruir toda a nossa vida. Ele faz isso comigo já há um tempinho. Continua fazendo uma desconstrução em cada área da nossa vida para que o novo seja construído por Ele. Porque a gente imagina, você construiu sua vida durante muitos anos sozinho. E quando você conhece Jesus, muitas coisas que você construiu não cabe mais, não se encaixa mais com Ele. Ele vai desconstruir e vai construir de novo. Ele desconstrói e constrói, só que Ele constrói agora onde? Nele, na rocha. Desde que você busque Ele todos os dias. E a construção nele, da sua vida, de todas as áreas da sua vida, pode vir tempestade, você não vai cair. Você crê nisso ou não? Você acredita nisso ou não? E havia ali um homem chamado Zaqueu, e eu queria te colocar no contexto aqui de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, e ele era rico. Zaqueu tinha um sucesso profissional. Zaqueu, ele tinha tudo que é material. Zaqueu tinha família também, provavelmente aqui. Zaqueu era rico e ele era chefe dos publicanos. O que é publicanos? Publicano, naquela época, por Israel ser dominado por Roma, eram pessoas escolhidas do povo de Israel para recolher impostos. E todo o imposto recolhido por Zaqueu, pelos publicanos, eram entregues para Roma. Por isto feito, Zaqueu era considerado um pecador pelo povo. O povo olhava Zaqueu como um ladrão, como um homem que roubava eles. Porque de fato, ele pegava dinheiro dos israelitas, do povo de Israel, e entregava para Roma. E Roma obrigava a ter essas pessoas publicanas. E Zaqueu era chefe deles. Ele tinha então uma equipe de publicanos e Zaqueu era o chefe deles. Então, Zaqueu, ele tinha tudo, mas quando a gente lê a história dele, parece que faltava algo a mais, porque Zaqueu estava desesperado, gente. Olha aqui. Zaqueu, ele tinha tudo, mas
quando ele soube que Jesus ia passar em Jericó, ele não conhecia Jesus. Talvez você ainda não conheça quem Cristo é, quem Jesus ou Cristo é. O primeiro passo da fé é conhecer quem Jesus é. O primeiro passo da fé que nós aprendemos aqui, uma fé que nós acreditamos que se aprende, fé se aprende, é o nosso porquê aqui, é o nosso chamado, fé se aprende. E essa fé que nós estamos falando aqui é uma fé ensinada por Jesus. Todo ser humano tem fé. Agora, muitas vezes você tem fé no seu marido, você tem fé no seu trabalho, você tem fé nos seus filhos, você tem fé na sua família, você tem fé no seu trabalho, você coloca toda a expectativa em todas as outras coisas que não seja em Deus. E aí você pode dizer aí, não, Bruno, mas eu acredito em Deus, a minha fé está em Deus. Mas o que é ter fé em Deus? É só acreditar, como era comigo? Ou é nós aprendermos de verdade o que é acreditar em Deus? Acreditar em Deus é a gente abrir espaço para Ele, para Jesus. Para que nós possamos pensar, falar e se comportar como Ele. Não adianta eu acreditar, achar que eu tenho fé e, na verdade, um relacionamento, uma intimidade não existe com Jesus. E Zaqueu, ele foi por curiosidade e mal sabia que seria surpreendido por Jesus. Exato. Na verdade, o que o Espírito Santo toca no meu coração, que existia uma curiosidade, mas existia algo a mais ali. Quando a gente vê toda a história aqui de Zaqueu, Zaqueu estava desesperado para saber quem era Jesus e por que ele iria passar por ali. Quem era Jesus? Zaqueu queria saber quem era Jesus e por que ele iria passar por ali. E eu te faço a pergunta, quem é Jesus em 2020? E por que Jesus está passando aqui nesse devocional? Por que Jesus, a voz de Jesus está ficando mais alta na internet em 2021? Por que que Jesus está levantando pessoas e levando a sua palavra, levando o seu evangelho, que é uma boa nova, é uma boa notícia? Por quê? Você precisa agora trazer para você e se perguntar, por quê? Jesus, quem é Jesus em 2021? Porque ele continua vivo, essa é a boa notícia. E por que que ele está passando aqui? Zaqueu, gente, além de curiosidade, como a Frida falou, Zaqueu tinha um desespero, assim, ele tinha uma dificuldade. A Bíblia fala aqui, ó, no versículo 3, Zaqueu, ele não podia ver Jesus por causa da multidão, pois era de estatura pequena. Então, Zaqueu tinha uma dificuldade física logo de cara. Ele era pequenininho, baixinho, e uma multidão impedia ele de acessar quem Jesus é, de ver quem Jesus é e por que ele está passando. Isso aqui não é uma história. Isso aqui a gente tem que trazer, faz parte da história, mas nós temos que trazer para a nossa história em 2021. Zaqueu faz algo diferente, ele estava desesperado. E no final da história ele fala por que ele estava desesperado. Para ver quem Jesus era e por que ele estava passando por ali. Zaqueu não precisava disso, Zaqueu tinha tudo. Zaqueu tinha dinheiro, tinha status na sociedade, ele tinha carreira, ele tinha sucesso profissional, tinha família também, com certeza. Zaqueu tinha tudo. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus. Foi o único que subiu. Ele fez algo diferente de todo mundo. Agora, o motivo de não ser só curiosidade é ele não precisava disso. Ele tinha tudo. Mas na verdade, o Pai no mundo espiritual já tinha chamado ele pelo nome, como ele chamou você aqui para esse devocional. Às vezes você pode ter entrado aqui até de curioso, como o Zaqueu inicialmente estava curioso, mas ele não estava só curioso. Você que entrou aqui, você não está só curioso para saber um pouco mais aqui, o que nós estamos fazendo. Seja no ao vivo ou no gravado. Você que está no gravado também, viu? O Pai no mundo espiritual, ele está ligado na sua vida e ele te chama pelo nome para você estar aqui e ouvir a palavra dele. Presta atenção nisso. É muito amor pela sua vida.
E por não ser apenas uma história, trazendo para a nossa realidade, eu incentivo sempre vocês a lerem a Bíblia, os evangelhos de Jesus. Leia muito o evangelho de Jesus antes de ir para o restante da Bíblia, né? Lucas, Marcos, João, Mateus. Traz para a nossa realidade aqui. Hoje, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade, uma multidão impede a gente de saber quem Jesus é. Sabe que multidão que é essa? Uma multidão de pensamentos negativos. Uma multidão... Vocês perceberam aqui, gente? Vem aqui comigo. Vocês perceberam que Deus está querendo que a gente olhe além daqui. Uma multidão impedia Zaqueu de ver Jesus e por que ele estava passando por ali. E hoje, Jesus continua vivo. Pela fé. Mas ele está vivo. Muito mais vivo, você imagina. E ele está aqui. E essa multidão que representava aqui, que realmente, fisicamente, existia uma multidão que impedia Zaqueu. A multidão hoje, agora, dia 16 de janeiro, a multidão são pensamentos negativos que talvez você ainda tenha. Pensamentos de revolta, por não entender o que está acontecendo na sua vida, e uma revolta que você está tendo com o próprio Deus vivo. Pensamentos de não merecimento, eu não mereço essa fé, eu não mereço, eu sou um caso perdido. Olha meu currículo, eu tenho que fazer várias coisas para poder me aproximar de Jesus, para saber quem Jesus é e por que ele está passando. Ei, grava isso daí. Quem Jesus é e por que ele está passando. Talvez uma multidão de pensamentos, de crenças, está impedindo você de colocar aqui uma constância de conhecer Jesus. Eu vou te adiantar, a única coisa que Jesus quer de você é a intimidade com você. Ele mostra aqui nessa história. E para eu ter intimidade com uma pessoa, eu preciso conhecer ela. E confiar nela. E ela confiar em mim. Não tem como você ter um amigo, por exemplo, amigo. São poucos os amigos que nós temos. Se você não confia nele, ele não confia em você. E se não existe uma intimidade, relacionamento, conversa, escuta. Se não existir isso e não existir confiança, não tem como existir intimidade. Como que apenas em um dia nós vamos ter relacionamento e intimidade com Jesus? Talvez essa multidão de pensamentos são a multidão de mentalidade, de pensamentos que gerem em você mentalidade de hospital, e ele não é hospital. Vocês estão entendendo isso, gente? O que impede vocês de verdadeiramente saber quem Jesus é e por que ele está passando em 2021? Quem Jesus é? Lucas capítulo 16, versículo 1 a 8, tá, Ju? Então, fala comigo aí alguém, o que te impede ou que te impedia? Sabe o que me impedia de conhecer quem Jesus era? Em 2016, eu tive um encontro com Deus. E ali eu falei, minha vida foi transformada. Agora eu sei. Só que eu vou falar isso no final, porque foi o que Zaqueu fez aqui. Eu vou falar no final, deixa pro final. Antigamente o preconceito, isso, a raiva, né? O trailer, como a Bruna sempre fala, às vezes a gente tem só registros de informações, registros religiosos. É tão ultrapassado isso, gente. Quem ainda tá preso em crença religiosa, achando que isso aqui é a ver com religião. Isso aqui só tem a ver com Jesus, o Cristo, irmão. Isso é tudo para nós. Bom, mas Zaqueu não conhecia Jesus e ele queria conhecer, ele queria saber por que ele estava passando por lá, mas ele não estava só curioso, ele estava desesperado. Tanto é que ele faz algo improvável. E deixa eu te dizer uma coisa, para você mergulhar nas águas com Jesus, você precisa fazer coisas improváveis. Por exemplo, o boi está lá se batizando. Você acha que no início da decisão dele de se batizar não passou na cabeça dele do que as pessoas vão dizer? Que infelizmente ainda
nesse mundo de 2021, é uma tristeza que ainda tem gente que fala assim, ih, se batizou, lá vem o crente, o católico, o religioso. Que triste isso, cara. Mas nós estamos aqui para acolher essas pessoas, porque Deus vai alcançar elas. Em nome de Jesus. Não vão ser todas, tá? Mas muitas. E Zaqueu então passou por todas as barreiras. Ele estava passando sim por um sofrimento e uma turbulência. E muitas vezes, ou eu vou te dizer uma coisa, é a conclusão que eu chego, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui com vocês. Não tem como a gente buscar com toda a nossa intenção Jesus se a gente não tiver no vale, no sofrimento. Não tem como, irmão. Não tem como. Se você falar pra mim que você, principalmente no início da fé, mas não é só no início da fé, é necessário que nós passemos por vales. Então para de não aceitar o problema que você está passando. Para de querer controlar Deus, Bruno. De querer supor o que Deus vai fazer. Eu estou falando isso pra mim aqui porque tem um espelho na minha frente e pega aí quem precisa pegar. Oi. Até Jesus passou por um deserto. E quem levou Jesus para um deserto? O Espírito de Deus. A Bíblia diz, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Deus, ele é Pai que está sentado no trono dele no reino, lá nos céus, nas alturas. E Jesus aqui com Zaqueu, antes de Jesus passar em Jericó, o Espírito que habitava em Jesus já estava movendo. Onde Jesus passava, o Espírito que habitava em Jesus, o Espírito de Deus que habitava em Jesus, ele ia arrastando e passando, fazendo o que precisa ser feito. Até Jesus passou pelo deserto e foi necessário. Então eu não sei se de repente você está passando por um deserto e você está se questionando por que você está passando. Não questiona. Procura entender com Deus qual é o aprendizado, o que é que Ele quer desconstruir na sua vida e construir algo novo. Porque Deus vai sustentar você no deserto. Ele sustentou todo mundo. Sustentou Jesus, sustentou todo o povo de Israel que passou por 40 anos no deserto, mesmo murmurando, mesmo tendo um monte de mimizento lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é na turbulência, no sofrimento que a gente entrega o nosso melhor para Jesus. Não adianta falar que não é. O nosso melhor vem na dificuldade, no desespero. É ou não é? Sim ou não? Ou é no amor? Fala para mim. Nós tendo um coração corrupto. Para de falar que são os corruptos, os políticos são corruptos, que você também é. Eles são. Mas eu também sou. Nosso coração é corrupto, nossa mente é corrupta. É só você procurar saber o que é corrupto, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Deus preparou esse devocional para falar com muitos que estão aqui. E Ele estava falando no meu coração. Não entendi. Por exemplo, eu não caí de bike, não tô aqui cheio de dor, tô. Eu queria estar assim? Não. Se eu descuidar, o que eu vou fazer? Eu vou questionar, eu vou me revoltar com isso. E Deus, igual quando a Bruna foi assaltada, que ela estava revoltada, por que ela foi assaltada, por quê? E ela não merecia. Ei, se tu crê que Deus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A porta fechada também é Deus. E é na tempestade, na porta fechada, que muitas vezes Ele vai se apresentar para você, como foi aqui com Zaqueu. Então, Zaqueu, ele subiu nessa árvore, ele teve que superar as barreiras emocionais, ele não se importou com o que os outros iriam dizer. É só você pensar uma coisa. Zaqueu, ele tinha um status de top na sociedade, igual tem um monte de gente aí, certo? Ele fez algo que, tipo, as pessoas viram ele subindo na árvore. O que esse cara tá louco? Ele não estava só curioso, Zaqueu estava desesperado. E ele fez algo improvável para ver quem Jesus é. Ele priorizou na agenda dele. Ele disse não para várias coisas, não para ele mesmo, inclusive. E ele subiu na árvore para ver quem Jesus é. Vocês estão entendendo isso, gente? Gente, teve uma época na minha vida que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na rua.
Um dia eu atravessei, cheguei de uma igreja, de um culto, e eu atravessei a rua de casa com a Bíblia na mão. Algumas pessoas me olharam e eu estava com muita vergonha. E quando eu entrei no meu prédio, o porteiro do meu prédio, eu não lembro o nome dele, não era o Silas trabalha à noite. Ele falou assim: "Ei, tá com a espada aí, né?" E eu, espada? Aí eu entendi de um jeito, mas hoje eu entendo, eu sei o que é espada, né? A palavra de Deus é a nossa espada. E a gente luta as nossas guerras com a palavra de Deus. E não é espada de ataque. É o Espírito de Deus abrindo espaço nos nossos caminhos, abrindo caminhos pra gente. Não tem como. Zaqueu já subiu na árvore porque o Espírito de Deus alcançou ele nem sabia. Não é mérito de Zaqueu. Mas Zaqueu se colocou disponível para. O desespero levou Zaqueu a subir nessa árvore, sem se preocupar com o que os outros iriam dizer. Mas na verdade, no mundo espiritual, o Espírito Santo já tinha alcançado ele já. Como alcançou você e te trouxe até aqui. Você crê ou não crê? Se crê, você tem que dar estrela comigo. Você tem que ficar doida de felicidade. Porque é o próprio Deus te chamando. Exato. Eu também no início achava que era curiosidade, mas o Espírito Santo falou no coração. Necessidade. A Bruna trabalha com autoestima. Coloca um pouquinho de água pra mim, por favor. A Bruna trabalha com autoestima. Provavelmente a autoestima dele era baixa, porque ele tinha tudo, mas ele era baixinho. Um homem bem baixinho, em estatura muito baixa. Ele tem que ter cuidado. Tem que cuidar da autoestima. Porque não tem nada a ver sobre a altura. Mas aquele que está nas alturas, o nome que está sobre todo nome, em cima e embaixo, ele é por nós. E aí, quem será contra nós? Eu queria uma aguinha naquele copo, por favor. Não. E aí, o que acontece, gente? Zaqueu esqueceu também o orgulho. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele esqueceu o orgulho dele, ele esqueceu o status dele, ele esqueceu as críticas dele para buscar saber. E aí, Jesus, ele conhece o coração. Gente, se coloca no lugar de Zaqueu. Obrigado. Se coloca no lugar de Zaqueu. Jesus passa e vê Zaqueu em cima de uma árvore. Jesus não chamou Zaqueu porque ele estava em cima de uma árvore. Porque Jesus falou: Zaqueu. Jesus chamou ele pelo nome. Só aí já impactou Zaqueu. Porque eles não se conheciam. Jesus te chama pelo nome, irmão. Desde que você se coloque disponível para Ele. Desde que você passe por cima de toda a multidão de pensamentos, de crenças negativas, de status, de orgulho, de autocobrança, do que os outros vão achar, como Zaqueu fez aqui. Um homem que tinha tudo. E o que adianta, como o próprio Jesus diz, acumular riquezas na terra, sendo que a sua alma está perdida? O que adianta? De nada, vira palha. E aí Jesus passa no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Algumas versões diz pousar na sua casa. Imagina Jesus falando isso. Deixa eu te dizer, Jesus continua falando isso em 2021. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e eu vou jantar com ele, eu vou ficar na casa, eu vou fazer morada aí dentro. Essa porta aí é do seu coração. Não aconteceu só por privilégio de Zaqueu, está acontecendo com você agora, se você quiser. Jesus não é um homem de admiração. Jesus não é um Deus que fez tudo o que ele fez para ser admirado. Jesus é um Deus de relacionamento. Um Criador que se relaciona com a criatura. Ele faz isso desde o início. Todas as coisas foram criadas por Jesus. O problema é que ninguém ensinaram a gente. Está escrito isso e eu creio nisso. Você crê ou não? Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. A ação do Pai, a ação de Deus Pai,
para criar o tubo, mas se fosse um tubo para criar, esse tubo seria Jesus. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E esse mesmo Deus, criador de toda criatura, e que se relaciona com a criatura, que faz questão de se relacionar com a criatura, ele se revela na vida de Jesus justamente para abrir possibilidade para mim e para você em 2021 de parar de olhar para o problema e olhar para ele, que é a solução, e de buscar relacionamento com ele, buscar provisão nele, cola na videira. E ele vai dar o que você precisa para você tocar o seu dia, para ajudar na humanidade. Aonde você plantar os seus pés, Deus vai colocar um propósito para isso. Deus vai fazer um mover, desde que você creia que não é os seus pés, é os pés de Jesus que está pisando aí. Não é os seus pés. E eu sei que isso deixa o ser humano doido. Muitos talvez que estejam aqui. Porque colar na videira é esquecer o seu eu, é autoesquecimento. É se esvaziar e não se esvaziar apenas. É se esvaziar para ele entrar. Para ele chamar você pelo nome e falar assim: eu preciso ficar na sua casa. Oh, aleluia, eu preciso ficar na sua casa. Sabe o que é isso, gente? Isso é amor. O amor de Jesus por mim e por vocês. Bruno, eu preciso ficar na sua casa. Você deixa? Você imagina um Deus, irmão, falando isso para mim e para você. Você deixa eu ficar no seu coração? Você deixa eu habitar na sua casa? Deus está dizendo isso, cara. Existem vários deuses com letra minúscula aí, que é você que tem que se sacrificar para ter alguma coisa. Deuses com letras minúsculas. Esse Deus que você resolveu estudar aqui, ele é com letra maiúscula e é ele mesmo que pede para ficar na sua casa. Ele está pedindo isso. E ele ama tanto você e eu que ele deixa o livre-arbítrio para você. Se você quiser continuar com mentalidade de hospital, se você quiser relacionamento com ele apenas quando você precisa, ele vai sempre te atender. Mas se você quiser morada, ele vai fazer morada aí dentro de você. Se você quiser intimidade, ele vai fazer intimidade com você aí dentro e ele vai te levar para um lugar. Esse lugar se chama Nova Jerusalém. Eu não posso deixar de dizer isso aqui. Nós não estamos soltos no mundo. O que está acontecendo em Manaus não é solto. Não é falha no plano de Deus. E quem julga que é falha no plano de Deus, misericórdia é a única coisa que eu posso dizer. Misericórdia, eu já escutei isso. Nada está fora do controle de Deus. Nenhum sofrimento é colocado a ninguém, senão aquele que ele pode carregar. Se você está passando por um sofrimento, para de lutar contra e se revoltar desse sofrimento. Eu também estou passando por luta aqui, irmão. Sofrimento aqui não é só a queda de bike não. Se fosse só a queda, tava bom. Mas eu prefiro acreditar e viver na palavra. Porque se eu não fizer isso, eu vou acreditar em quê? Se eu não acreditar na palavra de que o sofrimento que eu estou passando, a luta que eu estou passando e que você está passando não é maior do que você pode carregar. Até porque aquele que é maior, aquele que resolve tudo, aquele que diz que é a solução, está com você se você quiser. Então nada é maior que isso. Mas ele diz, nenhum sofrimento vai vir maior do que você pode carregar. Agora, você também não vai conseguir carregar sozinho. É comigo que você faz. Porque eu sou um Deus que se relaciona com a criatura. Eu sou um Deus que curte isso. Eu amo isso. Ele era assim no Éden. Ele descia no Éden. E aí, Adão? Fala aí. O que você fez hoje de bom, Adão? E aí, Bruno? Como é que foi essa queda aí? Vamos dar mais passo de fé ou tá de boa? Deus é um Deus que troca ideia. O problema é que você acha que é burocracia conversar com Deus. Que você acha que é burocracia pegar a Bíblia e abrir a Bíblia. E quando você abre a Bíblia, irmão, eu até postei nos stories uma menina que chegou e mandou pra mim. Eu não sei se ela tá aí, se ela tivesse, revele aí, moça. Bruno, eu peguei a Bíblia e não entendi nada. Mas eu só saí dali quando eu ia entender. E quando você pega a Bíblia, abre a Bíblia e fala assim, eu não entendi nada, o céu está assim, ó. Oh, glória! É agora que eu vou mostrar eu fazendo. Porque pra gente saber que Deus existe, a gente precisa passar por sofrimento e incapacidades. Porque senão não abre espaço para Deus fazer. Quando você vê Deus te capacitando e você sabe, eu sei com toda a minha verdade,
Eu sei que esses mais de 300 devocionais, a cada palavra que ele deu, cada renovação, todos os dias ele deu uma palavra e ele continua dando. Nada disso vem de mim, tudo vem dele, eu vejo a mão dele fazendo, eu sei disso. Você nunca vai saber como eu sei, porque é um processo individual meu com ele. A fé é individual também. Nós estamos juntos em comunhão aqui, mas a fé é individual. Ele quer te dar experiências individuais com ele. E você vai saber como essa menina soube, como ela sabe agora, que ela estava no quarto e Deus chamou ela. Foi a Ju, a Ju Sabrina, tá aí a Juju. É ou não é, Ju? Só ela sabe que ela entrou, abriu a Bíblia, entendi nada. Poderia ter fechado e saído fora. Não, ficou. Deu tempo para Deus. E quando Jesus chamou Zaqueu, desce depressa, o que Zaqueu fez? Ele desceu, depressa. Zaqueu poderia ter ficado em pé. Não, quem é você? Zaqueu, por influência na sociedade, ele podia mandar prender Jesus. Ele podia fazer um tumulto ali, chamar os caras da equipe dele. Zaqueu poderia ter falado, eu não vou descer daqui. Quem é você? Fala primeiro quem é você. Só que deixa eu te dizer, ele jamais iria fazer isso. Nem que ele quisesse. Sabe por quê? Porque o coraçãozinho dele era um coração conhecido por Deus e Deus conhece os nossos corações. E ele estava na presença de Deus, Jesus. E o Espírito de Deus alcançou Zaqueu, que fez com que ele descesse depressa. Eu fiz um vídeo sobre isso de Zaqueu que eu nunca postei aqui no Instagram, eu vou postar hoje. Fiz eu e Bruna, eu gordinho, num frio desgramado, no meio dessa pandemia, lá na aldeia da Serra. Eu vou postar hoje aqui. Zaqueu subindo contando isso daqui, subindo numa árvore, ó. Ele estava na presença do Eterno. E aí Zaqueu, o que aconteceu? Ele desceu depressa. E Jesus, humildemente, eu preciso jantar na sua casa. E Zaqueu fez o melhor para receber Jesus. Zaqueu fez o melhor que ele podia. E eu te faço uma pergunta. Você está entrando aqui só para escutar e sair fora? Ou você quer fazer o seu melhor para Cristo Jesus? Fazer o melhor para Cristo Jesus é fazer como Zaqueu. Não o que ele vai fazer aqui no final. Eu vou chegar ali para você entender também. Mas o mais importante foi Zaqueu ter escutado a voz, abrido a porta do coração e deixado Jesus entrar no coraçãozinho dele. O mais importante, e era o que Jesus queria de Zaqueu e continua querendo, porque ele continua passando, ele continua vivo em 2021, e talvez você continue com questionamentos de quem Jesus é e de por que ele está passando, por que a voz dele está ficando mais alta em 2021. Tem um porquê disso, irmãozão. E aí Zaqueu fez o melhor. Ele escutou a voz, desceu depressa e recebeu Jesus. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu vou entrar e vou jantar com ele. Intimidade. E aí, quando isso acontece, algumas pessoas criticaram Zaqueu. Criticaram Jesus, na verdade. Como assim? Ele vai jantar com um pecador? A Bíblia diz aqui, ó, um homem pecador, no versículo 7. E vendo todos isso, porque Jesus, uma multidão de pessoas seguiam Cristo, né? Apenas seguiam, né? Mas muitos eram poucos os que queriam realmente aprender com Jesus. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Isso aqui é um homem que julga. Eu me coloco na linha de frente, quem julga outras pessoas somos nós homens. Jesus não julga. Jesus salva. Você está passando por luta aí. Eu também estou passando por luta aqui. E mesmo que num dia de revolta, mesmo de um dia de você querer meter a mão no plano, mesmo no dia, eu falo isso para vocês e falo isso para mim também aqui, mesmo no dia que às vezes a gente não entende, mesmo no dia que a gente fica tentando supor o que Deus vai fazer, mesmo assim Ele não me julga, Ele me salva. Ele se revela quem Ele é. Ele se revelou aqui para Zaqueu, irmão. Ele foi para a casa de Zaqueu. A Bíblia não conta toda a história, o que aconteceu lá dentro, vai contar aqui no final o resultado, mas eles tiveram um tempo junto. O próprio Jesus, o próprio Deus vivo se revelou para Zaqueu e ele continua fazendo isso. Quanto mais eu estudo a Bíblia e olho para a minha história e para a história da minha esposa, eu vejo que não é eu que vou conhecer ele, ele que se revela para mim. Eu até vou,
Na verdade, eu dou o primeiro passo como Zaqueu deu. Zaqueu fez algo improvável, como vocês estão vendo aqui. Zaqueu priorizou na agenda. Tem pessoas que não entram no devocional, e eu já escutei, porque não tem tempo. E não é entrar no devocional por causa do jumento desgraçado aqui do Bruno. Não tem nada a ver. Não entra porque não tem tempo. Não troca ideia com Jesus porque não tem tempo. E aí o que é necessário acontecer? Por isso que Deus faz e permite isso, né? Passar pelo vale. Passar pelo sofrimento. Porque somente no desespero que a gente procura Deus. É ou não é? Mas quanto mais você aprender a caminhar na fé, a Bíblia diz que a fé é uma carreira. Quanto mais eu me coloco à disposição para viver pela fé, e eu nunca vou querer ser perfeito nisso. Porque quem é perfeito habita em mim, ponto final, e eu nunca serei perfeito. Mas quanto mais eu quero viver nessa carreira, mais Ele vai me dar experiências de fé, e mais Ele vai fazer isso com vocês. A fé é uma carreira. Paulo fala isso. É como uma carreira. É fácil? Não. Para nossa carne não é. A gente vai ter que dizer um monte de não. Não para mim mesmo. Parar de querer adivinhar o como. E a gente quer o como, nós seres humanos. A gente quer tudo rápido e a gente quer o como. Então anota aí no seu caderno do devocional, para você focar nisso. Autoobservação. Perceba você ao longo do seu dia. Pede para o Espírito Santo ampliar sua consciência, seus pensamentos, para que ele te mostre que você está passando o dia perguntando como e tentando adivinhar o que Deus vai fazer. E ele se revela. Às vezes ele usa pessoas. Ontem ele usou uma pessoa aí para falar comigo. Eu acho top isso que Deus faz. E não se cobre de nada, porque Jesus ensina a não ter autocobrança. Nós somos falhos. Quem você está se cobrando muito aí porque você está querendo ser perfeito? Ó. Você não tá muito tempo ainda. Não, eu vou terminar aqui, amorzinho. Você não quer... Não, eu tô de boa. Quer sentar? Não, de boa. Tô terminando aqui, gente. Pra poder sentar aqui, deitar, na verdade. Sentar eu não consigo, ó. Vocês estão entendendo, gente? Não vi nenhum check de aí, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Deus está falando com você. Tá fazendo sentido para você. Não adianta você ficar aqui no devocional e sair daqui igual. Senão não faz sentido você estar aqui, é perda de tempo. Nós precisamos sair daqui diferente. Eu quero sair daqui diferente. Boa, Cis. Então, houve muita crítica, né? Jesus veio salvar as pessoas que se reconhecem como pecador. Quando Zaqueu sobe na árvore, o que levou ele não foi só uma curiosidade, foi um desespero. Que só ele sabe. As pessoas julgaram Jesus. Jesus, ele só quer corações sinceros, abertos para ele. Só isso que ele quer. Zaqueu tinha um coraçãozinho bom. Então Jesus, ele veio buscar pessoas que reconhecem que são falhas. Não da boca para fora, de coração. Se eu falar aqui da boca para fora, a gente não ia durar uma semana aqui nos devocionais. Eu oro sempre em nome de Jesus, para que Ele sempre me lembre disso. E para que o espaço seja 100% dele aqui. Sem nenhuma vaidade, sem nenhum querer se aparecer. Amém. Ô, meu pai tá aí, o meu pai da terra, o Carpenter. Como eu amo a vida desse homem, da família dele. Que bom. E aí, o arrependimento gera movimento. A ação de Zaqueu, eu anotei aqui no meu devocional, de que Zaqueu, ele entendeu o que era importante. Mas ele foi convencido pelo Espírito que habitava em Jesus e deu parte dos seus bens. Olha o que aconteceu aqui, ó. E levantando-se, depois que Zaqueu entrou na casa com Jesus, Zaqueu desceu depressa, entrou na casa, as pessoas viram isso acontecer, ficavam lá do lado de fora reclamando, murmurando, e Zaqueu jantou com Jesus, Jesus jantou com Zaqueu, o próprio Deus vivo fazendo isso. E Ele quer fazer hoje na sua vida, quer fazer na minha, todo dia, todo dia. O problema é que a gente acha que é uma vez por semana, né? A gente aprendeu isso, eu nem julgo ninguém, pelo amor de Deus. Mas a gente aprendeu que é uma vez por semana. A gente aprendeu que é só num lugar. Eu não sei orar, Bruno, mas ninguém sabe orar. Jesus só diz assim: entra no quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, ali Ele se faz presente. É só isso. E como isso é difícil, né? A gente fazer, é ou não é? Hã? Você entrar no seu quarto, parar um tempo e ficar lá,
Às vezes ficar só em silêncio, esperar ouvir a voz, ou às vezes não ouvir a voz. Às vezes uma resposta de Deus é o silêncio, para ver até onde a gente está com Ele. Ih, tem tanta coisa envolvida, é ou não é? Então, e levantando-se Zaqueu levantou, como eu estou de pé aqui, e levantando-se Zaqueu, Senhor, ele disse assim, Jesus, vamos botar um deparo aqui, ele falou, Senhor, ele está falando assim, Jesus, o meu Senhor. Às vezes já foi na minha vida, o meu Senhor, o dinheiro, o sexo, são senhores aí, idolatria oculta, o status, o poder, a ganância, um hiperfoco em acumular riquezas, principalmente agora na era da internet. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 15 dígitos, 20 dígitos. Não tem nenhum problema nisso. Mas, se estiver buscando só isso, de nada vale, como diz o próprio Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus, por você me ensinar a cada dia, Jesus. A cada dia. Ô Jesus, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, o restituo quadriplicado. Não chamavam Zaqueu de ladrão, porque ele era chefe dos publicanos, que roubava, né? Por que eles faziam isso? Eles poderiam roubar. A Bíblia não diz no exato detalhe. Eu não coloco 100% nessa verdade, mas por ele ser publicano, ele pegava imposto e dava para Roma. Isso era uma vergonha para o povo de Israel, porque eles eram dependentes de uma outra nação, né? Então, só isso daqui a gente entende que era um roubo, né? Ele fazia parte de Roma. Então, por isso que ele era muito julgado. Mas ele tinha um coração sincero, um coração arrependido, e ele abriu espaço no coração para os ensinamentos de Jesus. E ele entregou para Jesus aquilo que mais ele tinha, aquilo que as pessoas julgavam. Quando Deus faz uma coisa em alguém, um movimento na vida de alguém, ele está fazendo um movimento na vida de várias outras pessoas. Porque Zaqueu, ele decidiu doar metade dos bens dele, e se ele roubou alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Zaqueu desapega o negócio do dinheiro. Zaqueu estava dando o melhor que ele tinha na vida dele. E você acha que quando eles saíram da casa, as pessoas iam ver isso? Muitos, com certeza, a Bíblia não diz, mas muitos com certeza ficaram admirados. Mas o que aconteceu com Zaqueu? Ele não era um homem ganancioso, um homem poderoso, com status, com grana, com carreira, com sucesso profissional? Como assim ele doou tudo? Ele tá louco? Quem que estava com ele? Jesus. Então, quando Deus trabalha numa área da sua vida, Ele trabalha em todas, né? Mas quando acontece algo na sua vida, Ele está fazendo na sua vida, você está fazendo, você foi alcançado, você quer fazer, você está entregando isso para Ele. E várias outras pessoas vão enxergar isso daí, porque várias pessoas te conhecem. Como assim? Como assim? A Bruna tá colada na videira. Ela não tinha raiva da videira? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte. Primeiro, uma pergunta. O que você entrega para Jesus hoje? Porque aqui eu fecho. Em 2016 eu tive um encontro com Deus. E foi um momento que eu estava em depressão na minha vida. Ninguém sabia, só minha esposa e meu treinador, o Anderson. Eu escondi isso de todo mundo, inclusive no meu trabalho. Ninguém sabe. Mas ali eu tive um encontro com Deus. Eu falei, ali mudou minha vida. Foi top demais, 3 dias maravilhosos. Tive a oportunidade de ter informações de quem Jesus era. Foi incrível o que eu vivi ali. 2016. Porém, eu não entreguei tudo para Jesus. Eu saí de lá maravilhado. Saí de lá com uma promessa que se cumpriu em 2020, agora na pandemia. Tem gravado essa conversa. Essa promessa se cumpre aqui em 2020. Vocês fazem parte dessa promessa. Só que de 2016 a 2018, até 29 de agosto de 2018, o boi está se batizando agora, irmão. Aliás, 10 e 10, ou ele já foi ou está sendo batizado agora.
Eu me batizei nas águas dia 29 de agosto de 2018. De 2016 até essa data, eu não entreguei tudo para Jesus. Zaqueu entregou tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha. Ele foi atrás, na verdade no mundo espiritual ele foi chamado, mas ele foi atrás, ele subiu na árvore, ele ouviu a voz, ele queria saber quem Jesus era, e você entrou aqui para saber quem Jesus é, você não entrou aqui para olhar para a cara do jumento aqui. Misericórdia, se foi isso. Ele ouviu a voz, ele aceitou receber Jesus na casa dele, e você está tendo a oportunidade de aceitar, e o resultado de aceitar é: eu entrego tudo para você, Jesus. E eu fui recebido por Jesus em 2016, mas eu não entreguei tudo. E o que aconteceu de 2016 a 2018 foi só sofrência na minha vida. Vícios e mais vícios que eu não queria liberar. Prostituição, traição, pornografia, suicídio por quase 3 vezes, brigas com a minha esposa. Eu não me orgulho disso, mas eu fico muito feliz porque eu sei quem me tirou de lá. Mas precisou ter o quê? Uma decisão da minha parte. Eu entrego tudo. E a partir desse momento, eu quero conhecer quem você é, Jesus, em intimidade. Eu quero jantar com você todos os dias, Jesus. A decisão que eu tive foi dia 29 de agosto de 2018. A decisão é sua. Deus é um Deus tão amoroso, mas que tem justiça também, mas é uma justiça diferente da nossa. Mas Ele é um Deus que se revela para você aqui nesse devocional e não vai colocar uma arma na sua cabeça e dar tiro no seu pé para você pular e falar logo: quer ou não quer? Aceita ou não aceita? Não é assim. Depende da sua entrega no seu coração. Zaqueu entregou tudo que ele tinha. E sabe o que é? Aí eu fiquei perguntando assim: legal, Zaqueu entregou o dinheiro. Ontem, por exemplo, eu entreguei a última rebarba que tinha de eu querer entender algumas coisas com Deus. Às vezes esse questionamento você precisa entregar para Ele. Ontem, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E faltava eu entregar uma rebarba. E eu decido aqui e falo diante de vocês aqui, mas isso não é problema seu. Isso é problema meu com Deus. A fé é individual, o relacionamento é individual com Deus. Mas eu entreguei o questionamento. Talvez você seja uma pessoa igual eu, questionadora, quer entender tudo. E tinha uma rebarba que eu precisava entregar. Eu já tinha entregado vários questionamentos, mas ainda tinha um questionamento em uma determinada área da minha vida que eu estava ainda questionando. Eu entreguei ontem. Na verdade eu já tinha entregado sábado. Ontem só concretizou. O que é que você que precisa entregar para Jesus? Você sabe que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Às vezes, aí eu fiquei questionando. Falei assim, poxa, não é... Pode ser dinheiro, essa vida mundana que eu tinha, que eu não quis entregar de 2016 a 2018. E aí não tem como romper na fé, porque existia muita mentira dentro de mim. E Jesus é a verdade. O dia que eu liberei a verdade de dentro de mim, que eu compartilhei, eu abri espaço para a verdade, que é Jesus, entrar. E Jesus, quando ele fala que ele é a verdade, ele fala 2 vezes, só para reforçar, tá? Em verdade lhes digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala 2 vezes. Já parou para pensar nisso? Em verdade, várias vezes Jesus fala assim, ó, várias coisas que Jesus fala, ele fala assim: em verdade lhes digo. Ei, Bruno, jumento, me escuta, moço, eu te amo demais. Sabe que aí eu questionei o Espírito Santo agora de manhã no meu devocional, e aqui eu fecho, tá? Falei, mas o que é o melhor nosso para Jesus? O que é o melhor nosso para Jesus? De cara, assim, para todos vocês agora, todos vocês que estão aqui, 50 pessoas que estão aqui, que na verdade são 200 pela fé, tá? Eu creio que são 200, creio de verdade, eu e minha esposa. Por quê? Porque você é um, mas tem 4 no mínimo aí ao seu redor. São 200 pessoas sendo impactadas pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o melhor nosso que nós podemos juntos aqui entregar para Jesus hoje, dia 16? Crava essa data aí, dia 16 de janeiro. Qual é o nosso melhor junto, lado a lado, ó? Meu aqui, manquinho aqui, ó, todo lascado. Tô com 3 bundas aqui. Aqui, ó, o nosso melhor. Junto, você tá aqui junto comigo, lado a lado, aqui, ó.
Imagina, eu queria muito que nós estivéssemos assim, ó, em fileira, lado a lado. Ninguém na frente de ninguém, ninguém com carimbo, com função, nada disso. Lado a lado. E aqui, ó, só um na frente, o cabeça. Jesus, Jesus. Ó, o que nós, como diz meu amigo Marcelo Carpenter que tá aí, o que nós podemos entregar para Jesus junto, agora que eu vou desligar o devocional depois da oração. Agora, o que nós podemos entregar para Jesus junto. Agora, junto aqui, ó. Lado a lado. O nosso tempo. Tempo de qualidade com Jesus. Se você nunca fez o teste As 5 Linguagens do Amor, que é um livro, existe um livro e existe um teste de um pastor batista global, conhecido no mundo inteiro. Não sei se ele é canadense ou americano. E ele tem um teste, 5 linguagens do amor. Existem 5 linguagens do amor em qualquer relacionamento. Inclusive, não só amoroso, mas de equipe e tudo mais. Todo mundo tem um perfil de linguagem do amor. Me ajuda aqui, amor. Presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presente, palavra de afirmação, ato de serviço, tempo de qualidade e... Esqueceu? Eu te mandei no zap aí. Quem sabe? Qual é a quinta? São 5 linguagens do amor. E aqui eu vou fechar. Palavra de afirmação, tempo de qualidade. Peraí, calma aí, moça. Toque físico. Peraí, moça. Toque físico. Isso, obrigado, Yara. Toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente. Esqueci. Tá, toque físico, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente e atos de serviço. Jesus não quer ato de serviço. Ato de serviço para Jesus é transbordo. Se eu depender de que eu tô agradando a Jesus porque eu tô fazendo devocionais aqui, eu tô lascado. Se eu tiver dependendo disso para barganhar, negociar, para poder me sentir aceito, eu tô lascado. Talvez existam muitos lugares assim ainda. Ato de serviço é transbordo. Isso vai vir de dentro de você. Porque quando você tem um encontro com Jesus, quando você vai conhecer Jesus como Zaqueu conheceu, o amor dele vai te alcançar. E parte de você, não partiu de Jesus falando, você tem que entregar metade dos seus bens. Partiu de Zaqueu. Então ato de serviço parte de você. Toque físico, não vamos tocar fisicamente Jesus, mas ele está aqui. Palavra de afirmação ele não quer, ele quer que a gente escuta a palavra de afirmação dele. Tenha coragem, bom ânimo, Bruno, levante e anda, levante e anda. Seus pecados estão perdoados. As palavras de afirmação vêm dele, não vêm de mim. Eu posso repetir as palavras dele. Mas o que Jesus quer com a gente, eu gostaria de que a partir de hoje nós entregássemos junto o nosso tempo de qualidade com Jesus. Ter tempo de qualidade com Jesus. Isso ele quer da gente. Como ele teve aqui com o Zaqueu. Ele chamou Zaqueu para ter tempo de qualidade. É ou não é? Ele chamou Zaqueu para ter tempo de qualidade com ele. Você sabe, para ter tempo de qualidade com Jesus, tem algumas coisas que você precisa soltar. Agora, não é soltar assim, eu preciso parar de fumar para ter tempo de qualidade. Eu preciso parar de usar pornografia para ter tempo de qualidade. Não. Você precisa buscar o tempo de qualidade. E neste tempo de qualidade você vai ver a mão dele fazendo. Porque isso é testemunho. Isso vai fazer com que você honre o nome dele. Se Deus quiser, né? Que você honre o nome dele. De que você fale, não fui eu que fiz, foi ele. Não sou eu que preparo os devocionais, é o Espírito de Deus. Todos os dias, é ele que faz. Só eu sei. Dia 18 de março foi quando a gente começou, eu conhecia muito pouco da Bíblia, todo desengonçado para ler, mas quando Deus entra, ele faz. Isso é para tudo na vida. Vocês entenderam, gente? Pega essas 5 linguagens do amor que Fabi esqueceu, esquece todas e foca em qualidade de tempo. Tempo de qualidade com Jesus.
porque é isso que Ele quer de vocês. E quando isso acontece, isso é arrependimento todo dia. Arrependimento todos os dias. Isso é tempo de qualidade com Jesus. Porque arrependimento não é arma na cabeça, é metanoia, é mudança de rota. É parar de ir para uma rota e ir para a rota de Jesus. A rota que é o quê? Que é aquele que nos chama pelo nome, que é o quê? Intimidade. Quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais você vai ficar distante de medos que você tinha. Medos vão ficar para trás. Ansiedades que você tinha, preocupações que você tinha, casamento restaurado. As coisas vão andar na sua vida, irmão. Eu não estou aqui há 300 dias para que as coisas não andem. Um monte de gente aqui tem testemunho. Nós temos aqui na minha casa. Isso aqui não é filosofia, ideologia, história. Se fosse, meu Deus do céu, o que eu estaria fazendo aqui? Louco, né? Vocês entenderam? Tempo de qualidade com Jesus. O que você pode fazer de diferente a partir de agora para ter tempo de qualidade com Jesus hoje? Porque tempo de qualidade com Jesus não é aqui no devocional, tá? Desculpa se eu vou frustrar alguém aí. Aqui você está recebendo um maná. Para que você possa receber o maná, agradecer, não ao Bruno, mas a Jesus que te trouxe até aqui, e você ir para sua cozinha e fazer o pão. Era assim no deserto. Deus fazia cair maná do céu. Jesus, na verdade, fazia, tá? Só para você saber. Fazia cair maná, pegava o maná, agradecia, ia para a tenda e fazia o pão. Para a tenda é o quê? Para a casa deles. Intimidade. Jesus está chamando você nesse sábado para ter intimidade com Ele. Jesus está chamando você neste sábado para ter intimidade com Ele. E lembra, nosso coração é corrompido. Nosso coração é cheio de necessidade carnal. Lembra que a gente falou ontem? Aonde estão os seus olhos? Coloque os seus olhos hoje no tempo de qualidade com Jesus. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos olharem para qualquer lugar diferente de Jesus, a gente está olhando para lugares que não são tão legais. Mas se a gente decide todos os dias, é diário, olhar para Jesus e falar: Jesus, Tu és o dono do tempo. Tu és o meu dono, Tu és o meu Pai. Eu decido ter tempo de qualidade com você. A minha agenda começa desse jeito. A partir disso, todas as outras coisas são acrescentadas. Como Pedro disse, Jesus é a pedra angular. Na construção civil da época, ele é a primeira pedra. É angular, é como se fosse assim, ó. A partir desta pedra, todas as outras são construídas. Tenha tempo de qualidade com Jesus. Não tenta encaixar mais Ele. Eu não posso deixar de dizer isso pra vocês. Eu falo isso com humildemente, velho. Testa, pelo menos testa isso na sua vida, porque você vai aprovar, você vai homologar, irmão. Testa essa solução, você vai homologar, você vai falar checked, 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 checked. É ou não é? Aqui, ó. Tempo de qualidade com Jesus. Vamos orar? E vamos orar pelo pessoal de Manaus, tá? Na verdade, vamos orar junto pelo pessoal do estado do Amazônia. Todo o norte do país que está sofrendo, tá bom? Mas fecha os olhinhos aí mesmo, né? Não fica olhando pra minha cara, não. Tá bom? É você e Deus aí. Nós estamos juntos num ambiente onde Jesus está presente. O Santo dos Santos. Ele é santo. Único. Separado. Santo significa separado. É Ele. Oh Jesus, eu não conheço lugar melhor de estar que não seja na Tua presença. Tu és perfeito e a Sua perfeição nos aperfeiçoa a cada dia. Nos molda a cada dia. Mesmo que tem dia que a gente não entenda. Espírito Santo, todos que estão aqui, quebra barreiras. A fé não é emocional. A fé não é condicional. A porta pode estar fechada, mas nós não vamos sair desse lugar. A gente pode não entender o que está acontecendo, mas nós não vamos sair do seu lugar. Por quê? Porque o lugar que eu mais me sinto feliz é na Tua presença. E eu oro agora em nome de Jesus, no Seu nome. O Seu nome tem poder.
para cada família que esteja aqui. Cada família que está aqui, em nome de Jesus, receba a paz que excede o entendimento. Receba o Espírito Santo. Fala aí que nem Eliseu. Não fala que nem Salomão, não. Fala que nem Eliseu. Eu quero porção dobrada do Espírito de Deus. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Porque é Ele que ensina, é Ele que convence, é Ele que move, é Ele que nós nunca vamos conseguir encapsular. Ele é livre para fazer o arregaço de amor nessa geração. Jesus, eu não estou aqui de oba-oba, eu não estou aqui para passar vergonha, eu não estou aqui para nada, a não ser para estar na sua presença e aprender sobre você, Jesus. Então eu creio no seu poder e eu coloco nas suas mãos todo o povo do norte do país, Roraima, Acre, o estado de Amazônia. Nós temos amigos lá em Manaus, mas não é sobre só nós temos amigos lá. Nós iremos ainda esse ano, em nome de Jesus, para Manaus, inclusive. Em nome de Jesus. Porque tu vai reerguer aquela cidade. Você vai pegar aquela improbabilidade que existe, a briga política, os interesses políticos, e vai transformar, vai resgatar pessoas para o seu reino. Em nome de Jesus. Pessoas serão transformadas no seu reino, para o seu reino, resgatadas através desta situação. Em nome de Jesus, Pai, dê sabedoria para pessoas que estão verdadeiramente interessadas em ajudar. Verdadeiramente interessadas em ajudar. Se você puder me ajudar em oração, de verdade, gente, eu já fui esse cara, não, eu vou orar. Não orava porra nenhuma. Se você puder, em nome de Jesus, e Jesus me perdoa, tá? Se eu falei um palavrão aqui. Eu tô no lugar com Ele. Ele me perdoa se eu falar algum palavrão aqui, como eu falei. Mas por favor, vamos orar junto. E além de orar, por favor, se você puder doar, nem que seja 10 conto, se você puder doar dinheiro, como o Zaqueu tá doando aqui, pro povo da Amazônia, por favor. Não, depois eu faço. Não vai fazer. Eu coloquei nos stories aqui. A pessoa que eu coloquei, o grupo Rotary Club e os empresários que faz parte do Rotary, eu conheço. Então eu confio. Minha esposa confia. Nós conhecemos. Nós já fomos para Manaus. Vamos voltar lá. São empresários sérios que estão verdadeiramente 100% do tempo alocado para poder resolver o problema que está lá. Não é só oração, mas também é recurso financeiro. Mas também, se você não quiser mandar, ou se eu não quiser mandar, Deus não está nem aí, porque Deus não depende dessas coisas para poder resolver o que precisa resolver lá, tá bom? Deus não depende dessas coisas, mas eu estou fazendo um pedido da minha carne aqui, do Bruno. É o Bruno que está pedindo. Mas Deus não depende disso, para fazer o arregaço de amor, mesmo na improbabilidade. Eu creio que pode ter testemunho lá em Manaus, no estado da Amazônia, em Roraima, no Acre, onde quer que seja. Porque aonde o homem pisa e vê impossível, Deus chega e fala, agora é minha hora. Porque eu sou um Deus do impossível. Eu sou um Deus que fala ainda em 2021. Eu sou um Deus que ama. Eu sou um Deus que se relaciona com a criatura. Eu sou um Deus que chama vocês de filho. Não há outro igual a ti, Jesus. Jesus, eu coloco novamente a minha casa à disposição. Além de oração, além de doação financeira. Eu estou aqui, eu e minha esposa. Se você precisar de alguma coisa em Manaus, eis-me aqui. Eu e minha esposa. Inclusive nós estamos com passagem comprada, tá? Só para você saber. Eu sei que você sabe. Em nome de Jesus. Deus abençoe o sábado de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tamo junto. Colado na videira, tá? Um beijo minha mãe, um beijo de Bonfá, um beijo Basílio. Orem por mim também, só pra passar essa dor. Não precisa orar não. Não, ora por mim, vai, só pra passar essa dor. Ô Reina, Cíntia Santiago, cadê a Juju? Glória, Ricardinho, Vanusa. Ricardinho já foi pra Ilhabela? Ainda não. Vanusa, Ju Correale, William, Asjus, o Diogo, a Yara. Que Deus abençoe. Meu painho aqui na terra. Marcelo Carpenter. Deus abençoe você, sua casa, suas filhas, sua esposa.
a Irilândia. Lembra, tempo de qualidade. É só isso. Isso é tudo. E eu sei que isso é difícil para sua carne. Mas se você quiser, ele te dá sabedoria para você sempre buscar isso. É o Espírito dele dentro de você. O mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em mim e em você aqui agora. Tá bom? Ainda neste sábado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, minha prima Maiara. Tamo junto. Colado na vida. Minha prima vai casar em 2021. Dezembro. Daqui menos de um ano, glória a Deus. Com Caleb. Sarado, anestesiado pelo remédio do céu. É isso aí. É isso aí. Amém, Jesus. Obrigado. Remédio dos céus. O médico dos médicos, né, ô Fio? Que top. Tchau, gente. É muito feliz de estar aqui com vocês, aprendendo a amar vocês a cada dia, de verdade. Amor é aprender, amor é ação, e eu venho aprendendo a amar vocês a cada dia. Em nome de Jesus. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, tá? Tamo junto.